Deu no Globo, olha aqui a reportagem, a polêmica, a grande polêmica sobre os acompanhantes de estudantes com autismo. Esse é um dos centros da polêmica em torno do parecer 50, o parecer do autismo do Conselho Nacional de Educação. Segundo essa reportagem, eu vou mostrar direitinho para vocês, né? Segundo a posição do MEC nesta reportagem, esse acompanhante deve ser somente um cuidador. Ele não pode apoiar o desenvolvimento do indivíduo. Do ponto de vista do parecer do Conselho Nacional de Educação, por outro lado, esse acompanhante deve apoiar o desenvolvimento do estudante. Ou seja, nós estamos falando que, desde um ponto de vista, ele deve ser somente um cuidador, do outro ponto de vista, ele deve ser um mediador escolar. Eu vou não só discutir esse tema com vocês, apresentando um pouco da reportagem, como também apresentando o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto. Fica aí para a gente conversar. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências e esse tema é um tema muito importante. Então, deixa eu definir aqui para vocês mais ou menos o que são esses dois sujeitos, esses dois profissionais, né? Um é o mediador escolar. A gente usa, às vezes, esse nome, mas pode usar vários outros nomes também. Tem lugar que chama tutor, monitor, tem vários nomes. Na legislação, de modo geral, essa figura é atribuída à Lei Berenice-Piana, Lei 12764 de 2012, que diz que ele é um acompanhante especializado. Essa é a expressão que está lá. E é preciso lembrar o seguinte, do ponto de vista do direito, né, quem for advogado aí sabe o que eu estou falando, existe um princípio muito importante, que é o seguinte: a lei não tem palavras inúteis. Né? Esse princípio está muito bem consolidado no direito brasileiro. E esse especializado tem que querer dizer alguma coisa, então não faz sentido ele ser uma pessoa que é só um cuidador, né? Então, acompanhante especializado é o que está previsto na Lei Berenice-Piana. Agora, esse indivíduo, o que ele faz? Ele apoia o desenvolvimento do estudante. Né? Ele apoia o processo de implementação do plano educacional individualizado daquele estudante naquilo que ele for atribuído. Né? Essa é basicamente a questão. Por outro lado, nós temos uma outra figura, que ele é o cuidador, que ele só faz cuidado. É diferente. Então, se precisar de locomoção, higiene, alimentação, esse tipo de coisa. Então, esse é uma figura completamente diferente, em geral. É o profissional de apoio escolar que está lá na LBI, né, que é atribuída essa figura aqui do cuidador, o indivíduo que presta cuidados, tá? Então são coisas diferentes aqui, o cuidador e o mediador, né? Agora, claro que pode haver outras nomenclaturas, porque como eu disse, há uma distinção entre a nomenclatura e o que está na legislação. Agora veja, existe uma outra figura, essa não tem na escola, que é o apoiador, que esse é você, que é o apoiador aqui do canal, do vídeo, que curte o vídeo, que não espera nem acabar, porque depois senão você esquece, depois inclusive compartilha o vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Beleza? Vamos lá. Pois bem, vamos ver a reportagem aqui, do que ela se trata, o que está aqui dentro, né? Eu vou mostrar para vocês. Bom, olha aí a reportagem. Presença de monitores nas salas de aula acirra debate sobre inclusão de alunos autistas e desafia MEC. Em 6 anos, aí fala da quantidade de autistas, né? Veja, aqui eles estão usando a palavra monitor, mas, como eu disse, né, essa expressão ela é intercambiável. Mas aí vamos olhar, eu quero mostrar só para vocês aqui, a única pessoa que está relacionada ao MEC que se manifestou aqui, nós vamos ler, tá? Olha aqui o que diz. A tendência é que o acompanhante especializado vire um professor particular. O professor e os outros alunos passam a falar diretamente com o acompanhante em vez de falar com a criança. E ela fica isolada, mesmo estando na sala de aula comum, porque não abre espaço para que outras relações de cooperação e de cuidado se estabeleçam, alerta Mariana Rosa, educadora que integra a Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, órgão consultivo do MEC e é fundadora do Instituto Cauê, que atua na causa. Certo. Então a tendência é essa, segundo ela. Se tiver acompanhante, esse acompanhante vai produzir esse tipo de situação. A professora Mantuan já trouxe aqui uma reportagem da Folha, que nós dois falamos, ela disse a mesma coisa. Que se tiver acompanhante, não é inclusão. Sempre que tem acompanhante, não é inclusão. Portanto, não pode ter acompanhante, obviamente, né? Então essa é a posição. Vamos ver o que a ciência tem a dizer. Porque eu entendo o que ela diga, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, né? Mas a gente tem que olhar as evidências científicas e entender o que está sendo produzido. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou mostrar 3 estudos aqui para vocês, 3 estudos muito fortes, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês poderem ler os estudos e vou falar o título aqui em português da tradução livre, tá? Treinando para Professionals. Então, primeiro, deixa eu só falar isso. Nos Estados Unidos, na literatura científica de modo geral, esses profissionais, esses acompanhantes, em geral, eles são chamados de paraprofessional ou para-educator, tá? Ele não é o educador é o professor que está lá na frente, né?
E ele ele atua paralelamente, né? Ele atua apoiando esse processo, mas ele não é o educador. Né? Não existe uma confusão entre o papel dessas duas pessoas. Então vamos lá. Treinando para profissionais que trabalham com estudantes com transtornos desenvolvimentais e intelectual. O que a pesquisa diz? Bom, esse aqui ele está focando basicamente em deficiência intelectual, tá? Vocês depois podem ler. E está mostrando o seguinte, funciona muito, né? É muito positivo, os resultados muito positivos para alunos que têm deficiência intelectual. Por que estou mostrando isso aqui? Não é exatamente sobre autismo. Porque, claro que o meu debate principal é sobre autismo, e às vezes eu esqueço de dizer que essas são as mesmas evidências para deficiência intelectual, que é um público muito negligenciado. Portanto, nós conduzimos ali o parecer, inclusive, para o autismo, porque é onde a gente tem legitimidade política, é onde a gente pesquisa, né? Eu sou autista, pai de autista, Flávia é mãe de autista, os outros pesquisadores todos de autismo, então a gente não podia falar sobre uma deficiência que a gente não tinha essa legitimidade, né? Mas, inclusive, a gente já se colocou à disposição para quaisquer outros grupos para a gente apoiar elaborações para outras deficiências. Então, para a deficiência intelectual, inclusive, seria um processo muito similar se fosse trabalhar com evidência. Se o aluno tem deficiência intelectual, o paraprofissional não produz isso que foi dito lá. Ele produz outra coisa, ele produz desfechos muito positivos. Vamos lá, vamos continuar. Uma revisão meta-analítica de paraprofissionais, de implementação de intervenções por paraprofissionais para estudantes com autismo. Esse estudo é uma revisão meta-analítica, uma revisão muito forte, né? Portanto, muito forte. Ele olhou especificamente para alunos que tinham comportamentos de crise, tá? De crise comportamental. E os resultados foram espetaculares. Ou seja, nós temos hoje alunos com autismo que estão na escola, 53%, diz a literatura científica, apresenta eventualmente comportamentos de crise, e não existe nenhuma linha, exceto o parecer 50, o parecer do autismo, sobre isso para os professores. É como se não existisse essa realidade. Deixa e faz o que quiser, e aí o professor fica na linha de frente sem nenhum tipo de apoio. Então, os acompanhantes especializados, se de fato eles tiverem informação, faz muita diferença. Eles atuam de uma maneira muito positiva. É claro que aqui a previsão é que eles estejam lá presentes, que eles sejam acompanhantes que tenham formação, que é como está previsto no parecer 50, parecer do autismo, tá? Não é deixar qualquer pessoa lá, como muitas vezes também acontece no Brasil. Vamos continuar, vamos para o próximo aqui, que é o mais importante. Esse estudo aqui é assim, intervenções entregues para educadores, né, para estudantes com maior necessidade de suporte na escola inclusiva, uma revisão sistemática. Aqui é só escola inclusiva e é só estudantes com maior necessidade de suporte. Então, será que funciona? Que é justamente os que precisam. O acompanhante, segundo a legislação, ele não é para todas as pessoas autistas, é para aquelas que têm comprovada necessidade. E aí no parecer discute como é que se demonstra se tem essa necessidade ou não, porque tem que ter uma avaliação, né? Quem vai precisar do acompanhante é principalmente aqueles com necessidades mais extensivas, que é justamente o objeto dessa revisão. E aí a gente vai olhar para essa revisão e entender se esses acompanhantes produzem o que a representante do MEC diz, ou ela produz outra coisa, né? Vamos olhar. Eu vou ler aqui em português para vocês, vocês podem conferir a versão em inglês aqui, uma tradução livre aqui. No geral, as intervenções realizadas por paraeducadores em ambientes escolares inclusivos resultaram em desfechos positivos para os alunos. O agregado entre estudos com medidas dependentes do aluno, medidas da variável dependente, né, reflete de grande a muito grande mudança nos resultados dos alunos. O resultado foi de grande a muito grande, então um resultado espetacular. Da mesma forma, a formação para educadores resultou em resultados positivos para os paraeducadores, incluindo maior fidelidade à implementação. Isso aqui quer dizer o seguinte, que para que esse acompanhante produzisse o efeito, ele precisa ter uma boa formação, ele precisa de fato ter um treinamento específico, que é o que está previsto no parecer 50, o parecer do autismo. Tá? Continuando. O agregado em estudos medidas dependentes para educadores reflete uma mudança grande a muito grande nos resultados para educadores. O efeito do treinamento, né? Se eles não tiverem treinamento, realmente fica muito prejudicado. Que é o que se faz hoje, né? Não tem treinamento nenhum. Continuando. A tabela 1 fornece o agregado e análise visual para medidas dependentes primárias entre alunos elegíveis e participantes para educadores em cada estudo. Com base nas diretrizes de interpretação Van Nest e Nince, que é como você interpreta os resultados, é uma proposta acadêmica, houve uma mudança de grande a muito grande nos resultados dos alunos,
ou para educadores na maioria dos estudos. 85,7%, o resultado foi de grande a muito grande, com alterações grandes, o que foi só alteração grande, cerca de 10% dos estudos, né, 9,5%, e a mudança moderada, 4,8%, em um número menor de estudos. A tendência que vire professor particular, isso não existe. A tendência que ninguém fale mais com o aluno, isso não existe. Entende? Porque a opinião das pessoas, o que as pessoas acham, isso não importa. O que importa é o que a gente consegue demonstrar cientificamente. Então a gente tem se comportado assim, de uma maneira muito extensiva, né? É uma rede de achismos. Isso é uma maneira completamente equivocada de tomar decisão acerca de política pública. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui. O parecer 50, o parecer do autismo, do Conselho Nacional de Educação, ele está alinhado com a evidência científica, contrária a quem se opõe às evidências científicas. Ele recebeu o apoio massivo da sociedade. Foram mais de 40 mil assinaturas, mais de 2.600 associações. Só para vocês terem uma ideia, especificamente só a Associação do Autismo. Foram 180 a favor e 2 contra, que são as duas que estão no MEC. 180 a favor e 2 contra. Então, como que faz sentido? Qual é o sentido que faz o MEC não fazer essa homologação? Quer dizer, o MEC ele não pode atuar só por grupos de interesse que estão lá presentes. O MEC tem que ouvir a sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, toda essa discussão sobre o governo de modo geral e o MEC, essa dificuldade de interagir com a sociedade, é por isso. Porque tem grupinhos, grupelhos de interesse que estão lá defendendo cada qual o seu quinhão e não está ouvindo a sociedade. Se você tem uma proposta, um documento, que é uma orientação, aliás, eles podem fazer outras coisas lá, é uma orientação do Conselho Nacional de Educação, não é uma diretriz. Não é uma política, é uma nova política, eles vão ter que executar uma coisa. Não, não é. É só a homologação que está sendo pedido. Então, não parece fazer sentido. Quer dizer, tudo fica sob controle de um pequenino grupo. Agora eles criaram um grupo para analisar a política. Eles pegaram todas as associações que se manifestaram contra. As associações que se manifestaram contra é isso aqui. As que se manifestaram a favor foram mais de 2.600. As contra foram só 120. 100 e pouquinhas. Eles pegaram só as que se manifestaram contra para criar uma comissão para... Vamos ver o que fala do parecer. Saiu hoje, eu estou gravando hoje, na terça-feira, saiu hoje esse documento. Quer dizer, é sempre essa repetição. Eu sinceramente, não acho que isso seja uma coisa do ministro Camilo Santana. Mas é uma coisa que está acontecendo no Ministério e está sob o comando dele. Então isso tem ficado muito difícil, essa situação, sabe? É muito difícil com a comunidade do autismo. A comunidade do autismo merece ser ouvida a qualquer momento. Ela tem direito de ser ouvida. Ela tem direito de ter os seus direitos atendidos. Mas no abril, ainda mais. Abril, eu sempre falo que abril é um momento que a sociedade está ouvindo a comunidade do autismo. E nós não estamos sendo ouvidos lá. Então, parece um processo muito pernicioso. Eu ainda acredito que isso seja possível. De toda sorte, o parecer já existe. Ele já é a posição do Conselho Nacional de Educação. Mas a gente acredita que é possível sim que o MEC também se manifeste e que ele participe deste movimento de práticas baseadas em evidências. Gente, ninguém está pedindo, não é nada de uma pessoa, de outra. Prática baseada em evidência, não foi esse o debate da Covid? As forças, né, que estão na presidência não fizeram debate de prática baseada em evidência. Agora não tem mais, agora joga tudo fora. Era só na época da eleição, agora não vale? Então é esse o grande debate. Agora, você que está aqui até o final e que entende essa perspectiva, eu vou pedir para você mandar esse vídeo para todos os lugares, para a gente espalhar para todos os lugares, porque a gente tem grande chance de, nos lugares em que existe um mediador escolar, perder por conta dessa interpretação que ele tem que ser só um cuidador, que é uma interpretação equivocada, perniciosa, anticientífica, terraplanista, mas que está bem instalada, está instalada em lugares de poder importantes, né? Então eu conto com o apoio de todos vocês, vamos continuar essa luta. Mais uma vez, eu não acho que seja a posição do ministro Camilo, acho que ele tem que abrir o debate de verdade, direto, né? Não passar por esses grupos de interesse, que isso é um grande equívoco, né? Que é isso que tem sido feito de uma maneira viciada, equivocada, né? Mas eu espero que de fato isso aconteça. Outras pessoas que conhecem outras pessoas que ajudam a gente a mobilizar isso, estão todos convidados a participar dessa grande mobilização que é o #HomologaCamilo.